na legislação que seja eficaz, porque ela vai acabar sendo estadual se ela passar e não federal, ele quer marcar o nome dele com esse ponto de vista da busca pela liberdade de expressão e disse que até tira o nome das próximas eleições para conseguir carregar essa bandeira sem que sofra algum tipo de sanção lá na frente, de perda de mandato, como é o que aconteceu agora. Bia, você segue aí, que eu quero conversar contigo ainda sobre o que falaram os que saíram, mas vou passar para o G-Book aqui. Hoje, essa questão de ele apresentar a PEC já também, o projeto de lei, porque a PEC, né, cai se ele for afastado. Então, ele já jogou a toalha, G? Em primeiro lugar, já jogou a toalha, até porque ele fez um Twitter, de certa forma, ofensivo à relatora da medida, que é a ministra Carmen Lúcia. Mas eu diria o seguinte, Beatriz Freire e meus colegas de bancada. O Franceschini é um especialista em marketing. Ele é o senhor marketing, porque eu não me lembro de um grande projeto dele, eu não me lembro de uma grande atuação parlamentar. Se você perguntar, fale aí de um grande projeto nele Prevô, eu falo. Qual o grande projeto? Aquele ônibus que vai nos hospitais, fale aí um projeto, eu falo. Do Franceschini eu não me lembro, pode ser que tenha, mas eu não lembro. E pior, Beatriz Freire, é o seguinte, e meus colegas aqui, se ele quer protocolar uma PEC, por que o filho dele, que está em Brasília, e é pago com dinheiro público, e custa caro, porque ele é um guri gastador, por que o filho dele não protocola, então, essa PEC? É mise-en-scène, é jogo de cena, né? É jogo de cena para aproveitar esse holofote. E mais uma coisa, eu vou correr ao Brasil. O que ele vai fazer? A caravana do Lula? Mas ele é de direita? Ah, para, Francis. Mas vai de jatinho. Ô, Francis, para, meu. Mas dinheiro tem, porque o União Brasil tá com o cofre cheio. Não, e ele particularmente é um homem riquíssimo. As pessoas não fazem questão de fingir que não sabem, mas o Fernando Franceschini, em função... O que servem nessa caravana? Beluga? Não, ele também não sabe o que é isso. Também, ele é riquíssimo só. Mas isso aí só o G-Book. Não, só eu não, mas ele precisa ter cultura, educação, profundidade. Não que ele não tenha, ele tem cultura formal. Beluga ele não sabe o que é. É isso, então vamos ver como é que vai se dar essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Ô, G-Book, nós temos obrigação aqui de arriscar um placar, né? Até porque acompanhamos essa história desde o começo. O meu placar é 9-1. Eu acho que, inclusive, o Mendonça, que é um ministro indicado pelo Bolsonaro, não embarca no voto do Cássio Nunes Marques. Voto com o relator 9-1. E você, Escola? Eu vou no 9-1 porque eu tô tendo uma aula de direito, inclusive de STF, de tudo mais, tanto com o Mike quanto com o OG aqui. Pensando como pensam nossos ministros, vamos no 9-1, a bancada 9-1. Desculpe, só não é 10-1 porque o presidente não vota. É isso. Senão era 10-1. Assim, o André Mendonça ainda deixa lá aquele ponto de dúvida em todo mundo, né? Mas talvez ele, para também não embarcar nessa história de fake news, ele sai dessa. Mas eu vou entregar aqui o meu raciocínio. Eu ia colocar 8-2. Mas aí o Escola me deu a informação que o Mendonça já criticou publicamente a informação do voto do Cássio. Então, é que o Mendonça ele tem assim... se colocado, né, contra algumas posições do próprio governo Bolsonaro ou até mesmo do próprio Cássio Nunes Marques lá no plenário. Então, eu já fico com o pé atrás em relação a como esse homem tá pensando. Não se ofendam comigo, mas Fale. o Mendonça é a Joyce Hasselman do Supremo Tribunal. Você acha, G? Só. Explique isso, G-Book. O Sérgio Moro, vamos lá. Não, deixa o Sérgio de fora disso. Não, mas eu fiquei curioso, G. Explica isso. Traduza para o nosso ouvinte. É simples, ele catapultou-se à custa dos Bolsonaro, como ocorreu com essa moça, quando candidata, e depois, sabe, roeu a corda, vomitou no coxo, fale o que Cresceu você até quis. cabelo, né? No caso dele, ele fez um implante, aliás, muito bem sucedido, é bom que se frise. Agora, só para explicar para o ouvinte por que desse placar, vamos lá, começar aqui, já começa com 3 votos definidos contra o Franceschini, né? Que é o Alexandre de Moraes, o Fachin, que já votaram contra ele no TSE, e aí o Barroso, que vem junto com certeza, o G-Book. O Gilmar fecha com essa turma aí. E o resto, a Carmen Lúcia já foi contra, ela é a relatora. Já temos 5 definidos. E pediu a sessão. Então já tem maioria, terça, já. Né? Pois é, na medida em que tem a maioria, a tendência, e isso é uma brincadeira, muito comum, virou até um popular esse voto com... Eu acabei de brincar aqui, né? Voto com o relator. É isso. Porque acontece muito acompanhar o relator. A grande questão deste voto é que eles se sentiram traídos
Porque no voto, quando existe um voto monocrático, as pessoas precisam saber que eles têm uma intranet e se comunicam na intranet. E aí eles avisam o voto monocrático e tal. E no caso do Nunes Marques, ele não avisou ninguém, ele foi lá e meteu rolha. E isso criou tudo que criou, né? Mas eu reforço, Gebu, que o voto dele é bem construído, tá? É bem construído, o argumento é sólido. Claro que vai entrar em discussão. Não discordo disso. Agora, a questão política vai prevalecer. E talvez por essa avaliação do Mark aqui, de um voto bem construído, talvez o André Mendonça... vou dar um voto de confiança nesse meu companheiro e voto igual. Pode ser uma solidariedade e tal, mas a construção do voto é inatacável no momento em que, numa frase, ele escreve: é a representação da vontade popular. E insiste que a vontade popular na democracia haverá de prevalecer, a não ser que ela se levante contra a própria democracia. Não me parece que a manifestação do Fernando Francischini à época tenha sido contra a democracia. Eu me lembro que havia muita denúncia. Nando, só para você não dizer que eu só te critico, eu vou elogiar você. Eu me lembro que havia muita denúncia naquele dia em relação a urnas que não funcionavam. E ele relatou esse fato. Insisto, relatou fora de hora, porque ele antecipou esse relato e por isso ele foi julgado. Mas fake news não é um termo que se possa usar, porque sequer essa expressão era utilizada à época. É isso, então vamos ver o que vai acontecer de fato, né? São análises aqui que a gente faz com base nos fatos até o momento, é um exercício de futurologia, mas é o que pode acontecer. Vamos confirmar amanhã quando o Supremo Tribunal Federal decidir o assunto de fato. Hoje já explicou aqui, não vai ter uma reunião do plenário, tá? É nessa intranet aí que o Ogier falou. Então, eles vão no sistema do Supremo, declarar cada um seu voto. Então, não vai ter uma reunião física. Os votos vão ser postados, digamos assim, lá nesse sistema do Supremo Tribunal Federal. E, claro, tudo que nós falamos aqui, né, tem relação com a Bia que está lá na Assembleia, Bia, porque os 4 que saíram não vão nem esperar a cadeira esfriar, né? Já podem voltar. Como é que está essa expectativa de quem saiu? A expectativa de quem saiu é até recorrer à justiça, caso não tenha aí nenhuma definição, mas é grande a expectativa, inclusive, de que durante a noite tudo se reverta e volte a como estava antes. É importante dizer que, inclusive, os gabinetes não foram ocupados ainda por servidores desses que chegaram agora, do Francischini, do Cassiano e também do Emerson, né? Os gabinetes ainda permanecem sem novas alterações. A própria presidência da casa disse que conversou com eles e pede para que esperem até aí esse voto na intranet da Justiça Federal acontecer para saber se eles vão continuar ou não, porque aí seria o trabalho de retirar toda a estrutura e ter que voltar com ela já no dia seguinte. É importante trazer a informação também a respeito do Carmo, né? Ele também poderia voltar hoje, mas aparentemente preferiu ainda não assinar esse novo termo de posse dele, provavelmente também em relação a essa votação de hoje à noite. A gente tem um áudio aí do Francischini, né, para mostrar também um segundo áudio dele falando desse projeto de liberdade. Eu não sei se vocês já colocaram no ar, mas que a gente trouxe sobre essa principal expectativa dele nesse dia de retorno, primeiro, talvez último já desse ano, para falar a respeito, né, desse projeto de lei, também da PEC, que ele está propondo, está negociando aqui com os parlamentares para que tenha aí uma votação sobre o projeto de liberdade de expressão, justamente porque a pauta dele teria sido, a cassação dele teria sido dominada sobre esse aspecto. Dá para a gente ouvir ou vocês já reproduziram hoje? Vamos acompanhar, Bia, vamos soltar agora. Vou continuar lutando até o último minuto. Eu não tenho interesse de disputar Senado, disputar outra eleição. Meu foco agora é o final desse mandato pelas liberdades. Eu estou apresentando agora, acabei de tomar posse, vou apresentar 2 projetos, um projeto de lei e uma PEC. Vou buscar as assinaturas daqui a pouco. A PEC da liberdade. Nós vamos inserir na minha proposta, no artigo 1º da Constituição do Estado do Paraná, garantia que nenhum veículo de comunicação, seja por ordem judicial ou por alteração legislativa inferior,
pode ser censurado, retirado do ar os portais, ou o cidadão comum, através das redes sociais, também ser impedido de dar sua opinião. Observação. Vai lá, Algir, vai lá. Mas eu preciso fazer... Desculpe, Beatriz, preciso fazer a observação. Ele foi presidente da CCJ há um tempão. Me admira e me irrita o fato de que ele faça essa proposta, porque ele sabe que na CCJ não pode passar. Isso é um assunto de alvedrio federal. Ou seja, inconstitucional? Claro, claro, o Estado não pode legislar sobre esta matéria. E ele, como presidente da CCJ... Agora, sabe, querer pousar de Mártir da Liberdade não dá, Fernando Francischini. Tem um pouco de pejo, né? Reveja as suas posições e tal, mas Mártir da Liberdade precisa ter mais envergadura que você tem. Precisa ter mais histórico. Por favor. Bia? Isso só para concluir, que ficou até na própria palavra ali do Fernando Francischini sobre essa questão dele abrir mão de uma candidatura para se dedicar exclusivamente a esse aspecto aí da liberdade de expressão, e que esse projeto de lei que está sendo protocolado hoje aqui pode prosseguir mesmo com a saída dele. A gente não sabe, é claro, se isso vai acontecer ou não, existe a grande possibilidade, mas que vai continuar tramitando aqui na Assembleia, pelo menos o projeto de lei, caso a PEC não atinja o número necessário de assinaturas, que são pelo menos 18. Amanhã a gente pode ter novidades sobre esse assunto, muitos outros, e é claro, eu vou estar por aqui também na Assembleia, Mark. Obrigado, Bia. E olha só, o advogado Fernando Moura, que atua na defesa dos deputados Nereu Moura, Pedro Bazana e Adelino Ribeiro, explicou pra gente as medidas que foram ajuizadas, especialmente o mandado de segurança que deve ser apreciado amanhã. É importante você prestar atenção nisso, você que quer acompanhar o detalhe desse caso, porque foi uma jogada jurídica muito inteligente, não é, Algebuc? Então deixa o advogado falar, a gente explica lá depois. Então agora o Fernando Moura, advogado. Desde que a decisão do ministro Nunes Marques foi publicada, na quinta, nós ajuizamos uma série de medidas durante o final de semana todo. E entre essas, a que está mais adiantada é o mandado de segurança com pauta para amanhã. Acreditamos que, no final das contas, foi a melhor solução, pois permitirá ao STF, de modo colegiado e institucional, dar uma resposta sobre o caso diante da repercussão ocorrida. Acreditamos e estamos muito confiantes no sucesso da medida, no restabelecimento do mandato dos nossos clientes e especialmente na manutenção do recado dado para essas eleições. Não será admitido fake news e não será admitido ataque ao sistema de urnas eletrônicas. Tá aí, Algebuc, então, a estratégia dos advogados, dos que saíram, que estão bem conectados com a realidade, né? Diferentemente, por exemplo, dos advogados do vereador Éder Borges, que perderam prazo, dormiram no ponto, eles estão em cima da questão jurídica. E foram muito bem. Por quê? Porque ele protocolou o mandado de segurança como medida autônoma. E ao fazê-lo, ele conseguiu ir para o sorteio. Então ele fugiu do prevento. Como ele foi para o sorteio, ele caiu então na ministra Carmen Lúcia. Poderia evidentemente ter caído em outro ministro, porque aí é um sorteio eletrônico. E ele caiu num ministro que não tinha vínculo com a decisão do ministro Nunes Marques. Conseguiu, com isso, fugir do alvedrio da decisão do ministro Nunes Marques, do entendimento que ele tem em relação à matéria, e é por isso que muita gente entende que a votação será 9-1 e que os direitos daqueles que estavam exercendo suas funções na Assembleia serão reconduzidos e a decisão anterior será cassada para que... É bom lembrar que não há o julgamento final da ação do senhor Fernando Francischini. Certo? Isso. Existe um recurso. Isso. E não há o julgamento deste recurso ainda. Então, ele está se colocando aí já como fora do jogo político em função da condenação dos 8 anos e tal, mais ou menos o Tiradentes das Araucárias, coisa assim, similar, mas menos. Primeiro porque o recurso ainda nem foi julgado. Agora, 4h21, vamos falar com os ouvintes, contar um bastidor aqui, escola. Sabe que a gente não para de trabalhar um minuto, né?